se a gente dissesse que este vulcão pode afetar drasticamente o estilo de vida moderno, destruindo cidades, erradicando o suprimento global de alimentos e iniciando uma nova idade das trevas? Para mostrar como um vulcão tem o potencial de devastar um planeta e dar fim à vida como a conhecemos, viemos à Indonésia. Este é um dos lugares de maior atividade vulcânica do mundo. Na verdade, temos um vulcão ativo ali, ó. Eu sou o geólogo Martin Pepper. E eu sou a bióloga Liz Bond. Juntos, vamos investigar como um vulcão pode levar ao fim da civilização. Olha esse enxofre puro. Isso já aconteceu. E estamos aqui para ver se pode acontecer outra vez. Este vulcão pode lançar o planeta em uma idade das trevas? Como a Terra funciona. Krakatoa. Este é o local de uma das erupções vulcânicas mais violentas já registradas. O lugar exato onde se encontrava o Krakatoa. Todo este mar já foi um vulcão de 790 metros de altura. Até que ele entrou em erupção e se autodestruiu completamente. A erupção cataclísmica de 1883 foi parte de um ciclo letal de eventos vulcânicos neste exato local. Ao longo da história, o vulcão Krakatoa se ergueu e explodiu várias e várias vezes. E um novo vulcão está emergindo do oceano mais uma vez. Seu nome é Anak Krakatoa, ou Filho do Krakatoa em indonésio. Os cientistas preveem que este filho está destinado a seguir a tradição da família. Quando crescer, ele também vai entrar em erupção. Ele trará destruição ao planeta como seus ancestrais? Para descobrir, temos que entender por que este lugar produz um vulcão monstruoso após o outro. Então, estamos indo a um dos poucos vestígios de terra que sobreviveram à famosa erupção de 1883. Estamos aqui na ilha de Hakata, o único pedaço de terra que sobrou da erupção do Krakatoa de 1883. E é aqui que podemos encontrar evidências do fluxo de lava, que podem nos dizer muito mais sobre a natureza da explosão. Quando o Krakatoa explodiu, ele não deixou nada nesta ilha. Mas hoje a vegetação é tão densa que temos que abrir caminho através dela. Este lugar era uma paisagem desértica, só os restos carbonizados de uma violenta erupção vulcânica. Mas o solo vulcânico é incrivelmente fértil e toda essa vegetação tirou proveito dele. Os animais também voltaram. Alguns vieram à ilha em destroços vulcânicos flutuantes. Outros chegaram nadando ou trazidos por humanos. Mas não viemos aqui para admirar a fauna. Aqui podemos ver o início do fluxo de lava. Com certeza, está ficando bem mais pedregoso. No centro da ilha, nós encontramos uma clareira. Nossa, parece uma muralha. Nossa! A erupção do Krakatoa, 130 anos atrás, cuspiu uma torrente de rochas e cinzas vulcânicas. Estamos na beira de um destes rios. Impressionante, dá para ver toda a sequência da explosão aqui. Temos a lava queimando tudo aqui. Depois, o que acontece? Temos uma explosão cataclísmica. Ela cobre a floresta tropical e queima tudo. Então temos carvão. Mas depois que as pedras grandes caem, nós temos o cascalho menor e depois dele, a poeira se assenta. E são todas as camadas aqui em cima. Cara, isso é incrível. É o mais perto que dá para chegar da erupção de 1883. Isso aqui conta toda a história. Em meio ao fluxo, encontramos lava espumosa solidificada, ou pedras pomes. E elas contêm um indício da força impressionante do Krakatoa. Vou pegar o martelo. Onde tem uma grande? Ah! Eu só vou arrancar um desses pedregulhos.
Nossa. Olha como elas são leves, parece isopor. É surpreendentemente leve, é incrível. Aqui, me deixa abrir. Tá, abre aí. Pronto. Dá pra ver todas as vesículas ou bolhas. Parece merengue, né? E é grudento como o merengue também. A pedra Pómez é cheia de buracos formados por bolhas de gás. E quanto mais gás no magma, mais explosivo ele é. É como abrir uma garrafa de refrigerante. Os gases saem de repente. E conforme o gás é liberado, ele vai subindo mais rápido. E todo o material volátil sobe para o topo. É, a situação mais perfeita que se pode imaginar para a erupção de um vulcão, bem aqui. Aí ele chega à superfície e não tem nada para segurá-lo. Então, BUM! O resultado é esse. Antes de 1883, a lava grossa e viscosa perto da superfície ficou sólida, formando uma rolha e sufocando o vulcão Krakatoa. Embaixo dela, uma pressão imensa se acumulou. Algo tinha que ceder. Para recriar uma erupção, eu fiz um pequeno vulcão portátil. Aqui temos um plug que tampa o vulcão e permite que a pressão se acumule. E o magma, no fundo, tem gases que vão borbulhar para fora dele, aumentando a pressão neste sistema fechado. Agora só falta um pouco de calor. Tá, eu vou acender a nossa chama e fazer o nosso magma ferver. A chama recria o calor poderoso do magma fresco entrando na câmara. É só colocar e correr! A rolha é como a lava espessa e sólida que tampava o Krakatoa. Podemos ver os primeiros vapores começando a se formar no interior do frasco. Assim que as bolhas surgirem, eu vou ficar surpreso se não explodir. Como a lava rica em gás no interior do Krakatoa, a água, quando aquecida, começa a soltar bolhas. Mesmo em pequena escala, o aumento de pressão é muito perigoso. Nós só podemos gravar usando câmeras de controle remoto. Oh, 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 oh! Krakatoa! E aí está. Igual ao verdadeiro Krakatoa. Ele se autodestruiu. Em 1883, o magma rico em gás desta região gerou o barulho mais alto já registrado, ouvido a 3.900 quilômetros de distância na Austrália. A explosão fez a ilha de Krakatoa em pedaços. Mas há relatos de uma erupção maior e mais letal, no mesmo lugar, há muito tempo. Acredita-se que o apocalipse aconteceu no ano de 535 d.C., uma erupção anterior do Krakatoa. Tem essa erupção quase mítica que aconteceu em 535, não é? Sabemos que alguma coisa aconteceu por volta de 535. Não foi um meteoro ou um asteroide, não há evidência de nada tão grande, então tudo aponta para um vulcão. E foi no mundo todo, então tem que ser em algum lugar equatorial. Para afetar os dois polos. O norte e o sul. E o único jeito de fazer isso é bem no meio da Terra. Então tudo aponta exatamente para cá onde estamos. Os historiadores acreditam que textos javaneses antigos confirmam a teoria. De acordo com o Livro dos Reis, que foi escrito logo depois, havia uma ilha contínua. E essa explosão acabou separando Sumatra de Java. Já foi sugerido que a explosão seria responsável por um dos períodos mais sombrios da história. A Idade das Trevas. Fome e doença varreram o globo. Milhões morreram. Um único evento cataclísmico que teria desencadeado uma catástrofe mundial. Isso pode acontecer novamente? Para mostrar como uma erupção pode mudar o mundo inteiro e a vida como a conhecemos, eu estou no leste de Java, indo até o vulcão de Kawah Ijen. Erupções vulcânicas enormes podem lançar poeira na atmosfera e, com ela, uma cinza muito fina que pode ficar no ar por muitos anos. Observando uma erupção vulcânica do espaço, podemos ver como a poeira e a cinza se espalham pela atmosfera.
Esta erupção recente na Rússia é minúscula comparada à do Krakatoa em 535. Essa explosão, há mais de 1000 anos, abriu uma cratera com 80 quilômetros de diâmetro. A erupção de 535 ejetou até 1 trilhão de toneladas de material. Isso teria afetado o planeta inteiro, todos os cantos da Terra. As cinzas e o pó se espalharam pelos hemisférios norte e sul, bloqueando o Sol. Simulações de computador mostram que a erupção teria coberto a Terra inteira com uma nuvem de cinzas de 90 metros de espessura. Se isso não fosse o bastante, a erupção também lançou outra coisa. Um componente invisível que causou quase uma década de sofrimento para a humanidade. E é por isso que estamos indo até o vulcão. O vulcão Kawai Jen fica a 800 quilômetros ao leste do Krakatoa, numa área remota da Indonésia. Mineiros trabalham no local coletando enxofre usado na fabricação de pólvora e fertilizante. Isso! Eu tô subindo a trilha da mina de enxofre de Kawai Jen ao som dos mineradores de enxofre e guias locais. Eu queria saber o que estão dizendo. Ele deve estar feliz porque eu estou carregando as cestas. Tá vindo alguém com as cestas cheias. Bom, pelo que eu soube, é o que me aguarda. Uau. O único jeito de tirar enxofre da mina é manualmente, e essas cargas são pesadas. Minha vez. 1, 2... Quem amarrou no... Uau! Eu achei que tivessem amarrado no chão. Esse enxofre é pesado, hein? Ok. Não, assim eu vou cair. Ok. Ai. Ok. Chega. Ai. Forte. É assim. Não. Tá bom? Parece tão fácil. O enxofre é um sinal claro de um vulcão altamente ativo. A mina fica dentro de uma caldeira profunda com 20 quilômetros de largura. Parece que estamos no topo do mundo. Estamos acima das nuvens. É lindo. Vamos continuar. Estamos vendo sinais de atividade hidrotérmica. Dá para ver trilhas de vapor sobre as montanhas. Caramba! Olha isso! Tá tudo bem? Obrigado. Chegamos. Essa é a mina de enxofre de Kawai Jen. Como podem ver, é um vulcão ativo. Vamos olhar mais de perto. Esse é um dos trabalhos mais perigosos do mundo, porque de cada 200 ou 300 mineiros, até 8 deles morrem anualmente. Porque é um passo em falso e eles caem na cratera. Ao chegar mais perto, eu preciso colocar uma máscara de gás por causa do vapor e dos gases venenosos que emanam do vulcão. Lá vamos nós. É como estar em Marte. Dá pra ver que não tem nada crescendo e restam apenas arbustos mortos. Bem no fundo da cratera fica a mina de enxofre. Gases do vulcão abaixo são canalizados pelos dutos, onde eles esfriam e se condensam em enxofre líquido. Bem aqui dá pra ver o enxofre fervendo. Esse enxofre está vindo das profundezas da Terra, dezenas, se não centenas de metros abaixo. Ele vira um rio de enxofre puro. E depois que resfria bastante, ele se transforma nesse tijolo amarelo. O enxofre derretido começa vermelho, mas fica amarelo ao esfriar.
Aqui dá pra ver que ele ainda tá laranja, enquanto se livra do vapor, da umidade. E esse gás é absurdo. Sem a máscara, os meus olhos estariam queimando quando ele vem. E é extremamente úmido. É como estar numa sauna e aí jogar água nas pedras, entende? Só um minuto. Não dá pra ver nada. Diferentes compostos de enxofre brotam das profundezas. E um destes compostos pode alterar o clima radicalmente. Para mostrar, eu estou indo a um lago da cratera bem próximo à mina. Ele pode parecer bonito, mas este lago é mortal. Se eu tocasse nele, a minha pele começaria a queimar. Tem tanto enxofre que isso é ácido sulfúrico altamente concentrado. Essa lata deve estar aqui há poucos dias e o enxofre já consumiu todo o alumínio dela. A única coisa que sobrou foi a tinta do rótulo. O dióxido de enxofre do vulcão se mistura à água do lago, formando ácido sulfúrico. Uma péssima notícia para o clima. Eu vou tentar arrancar um tijolo. O mais assustador desse enxofre é que ele é extremamente comum em vulcões. O antigo vulcão Krakatoa, em 535, seria um exemplo disso. Os cientistas calculam que a erupção espalhou uma quantidade enorme de enxofre. Bilhões de toneladas de enxofre foram ejetadas com a explosão. O problema disso é que o dióxido de enxofre se combina com a água muito facilmente. E isso gera gotículas de ácido sulfúrico. E estas gotículas são extremamente brilhantes e agem como pequenos espelhos, que podem ficar no ar por décadas, refletindo a luz do sol. Isso pode alterar o clima drasticamente. As gotículas de ácido sulfúrico na atmosfera refletem tanto o Sol que podem reduzir as temperaturas radicalmente. Quando Krakatoa entrou em erupção em 535, ele teria ejetado mais dióxido de enxofre do que qualquer outra erupção na história. Os testemunhos de gelo, que contêm milhares de anos de informação atmosférica, mostram o maior pico de ácido sulfúrico já registrado. Isso mesmo, em 535. Somando os efeitos das cinzas e da poeira, as temperaturas teriam despencado. Cálculos sobre a erupção de 535 estimam que a temperatura da Terra caiu de 5 a 8 graus por entre 10 e 15 anos. Então, o mundo inteiro parou. Do cultivo e da agricultura ao transporte. Isso causaria fome em massa, epidemias de peste negra. Eu ia querer passar bem longe disso. Vamos cair fora daqui. Sem luz do sol, o planeta mergulhou num inverno vulcânico de uma década. Isso mudaria tudo na Terra. Não só o clima, mas a biologia, a geologia e a atmosfera. Havia neve no verão, fome na Ásia e peste na Europa. Árvores em todo o mundo pararam totalmente de crescer. Um enorme evento vulcânico levou a civilização à lona. Essa caminhada até a mina de enxofre de Kawai Jen aumentou o meu respeito por como a Terra funciona. É a primeira vez que eu vejo uma coisa dessa escala. E eu ainda estou abismado. O impacto da erupção de 535 sobre o clima global foi espantoso. Ela tirou vidas em todo o mundo e teve um impacto histórico duradouro, mas deixou poucos vestígios para estudarmos hoje. Foi tão poderosa que apagou sua própria existência. Em seu lugar, cresceu um novo vulcão. E isso deixou uma trilha assustadora de evidências. Estamos seguindo a trilha de destruição do vulcão Krakatoa
para ver se uma erupção futura pode lançar a humanidade em umidade das trevas apocalíptica. Uma erupção no ano 535 bloqueou o Sol com uma cortina de enxofre. Aquele vulcão apagou seus próprios vestígios, mas um novo vulcão nasceu em seu lugar e atacou novamente em 1883. Desta vez, a erupção deixou uma trilha de evidências e testemunhas oculares deixaram registros escritos. Como geólogos, nós lemos relatos desses eventos, mas só estando na ilha para ver a magnitude de uma erupção como essa. Estes penhascos surgiram durante a erupção. O que me impressiona nos vulcões é a escala enorme em que eles atuam. Esses penhascos, por exemplo, o Krakatoa os formou em minutos. Estes penhascos nos dão um vislumbre dos momentos logo após a explosão. Para ter uma ideia melhor de como eles se formaram, eu tenho que subir um pouquinho. Isso não é exatamente sólido, então eu tenho que tomar cuidado com as pedras soltas. Uma avalanche quente de cinzas, gás e rochas foi cuspida pelo vulcão e construiu estes penhascos. Exatamente o que eu estava procurando. É bem claro que isso só podia ter sido feito por um vulcão, porque o tamanho dessas rochas não segue nenhuma ordem. Podemos ver que temos essas pedras relativamente grandes, junto com poeira extremamente fina. Essa mistura caótica é um sinal de um dos fenômenos mais letais do planeta. Uma nuvem rápida de gás e destroços superaquecidos, um fluxo piroclástico. Depois que a poeira baixou em 1883, ela se acumulou, formando estes penhascos. O fluxo piroclástico passou por cima do pico de uma ilha próxima, a 850 metros de altura. Se a gente parar para pensar, é o dobro da altura do edifício Empire State. As temperaturas dentro de um fluxo piroclástico podem atingir mais de 530 graus Celsius. E ele ganha velocidade ao descer a encosta de um vulcão. Olha esse monstro! Imagine tudo isso vindo na sua direção. Se você estiver nas proximidades, a chance de sobrevivência é nula. Em 1883, um fluxo piroclástico com cerca de 10 metros de altura, se deslocando a cerca de 540 km por hora, avançou rumo ao norte da erupção, matando tudo em seu caminho. Se você acha que ele seria contido pelo mar, está enganado. Para entender como o fluxo piroclástico pode caminhar sobre a água, eu vou refazer seu trajeto pelo oceano. Essa foi a direção do fluxo piroclástico, indo rumo a Sumatra, a velocidade incrível de 320 km por hora. É mais ou menos como um jet ski anda. Quando eu acelero, o jet ski plana sobre a água e foi assim que o fluxo se deslocou sobre o oceano. As pedras mais pesadas afundaram no mar, mas o gás e as cinzas superaquecidos seguiram em frente. Sua alta velocidade e a baixa densidade permitiram que o fluxo deslizasse sobre a água. A velocidade em que estava, ele atingiu a costa de Sumatra em minutos. As pessoas foram pegas de surpresa. O fluxo cruzou o estreito em menos de 1 hora, cobrindo a aldeia de Ketimbang, na ilha de Sumatra, com gás e poeira.
2.000 pessoas foram queimadas vivas. Quanto mais eu fico sabendo sobre cada evento que segue o outro em uma erupção vulcânica, mais eu acho inacreditável. Uma nuvem gigantesca de gás carregando destroços que viaja sobre a água e afeta pessoas a quilômetros de distância. E tudo isso aconteceu nesta área, com muita fúria e muita força dinâmica. Isso me dá respeito pelo planeta. E também um pouco de medo, sem dúvida. Depois do fluxo piroclástico, a erupção revela sua arma mais letal: o oceano. A erupção do Krakatoa, em 535, lançou dióxido de enxofre na atmosfera e acredita-se que marcou o início da Idade das Trevas. Agora, com um novo vulcão surgindo no mesmo ponto, isso pode acontecer novamente. Estamos usando evidência do passado, uma erupção em 1883, para investigar o que pode acontecer no futuro. Em 1883, uma avalanche de destroços quentes destruiu tudo em seu caminho em um raio de quilômetros. Nada, nem mesmo o mar aberto, a conteve. Então o vulcão entrou em sua fase mais letal. A ilha original de Krakatoa tinha 3 picos altos antes da explosão em 1883. E a primeira explosão monstruosa deve ter removido o topo destes 2. Aí veio a maior das explosões, às 10h02 da manhã. Ela escureceu os céus, derrubou janelas e paredes nas aldeias próximas. Foi o som mais alto já escutado na história humana. Uma explosão colossal. E ela fez assim: BUM! O balão enterrado era a câmara de magma do vulcão. Depois da erupção, tanto magma tinha sido ejetado de seu interior que o Krakatoa desmoronou sobre si mesmo. E uma ilha inteira afundou no mar. Isso formou uma enorme bacia vulcânica, ou caldeira, agora escondida sob o oceano. Esta caldeira está bem ali, e é isso que eu vou conferir. Eu vou fazer mergulho livre, sem tanques de mergulho ou pesos, para ter a experiência completa. Vamos dar uma olhada. Lá vamos nós. O leito oceânico nessa região tende a ser plano e raso. Mas ao mergulhar eu encontro um enorme penhasco subterrâneo que surge de repente no leito submarino. Essa é a borda da caldeira. Parece o Jardim do Éden. E a lateral da caldeira é totalmente vertical, é como estar numa sala olhando para a parede. E eu escuto as sereias me chamando para ir mais fundo. Mas se eu descer para ver o que eu quero ver, talvez eu não consiga voltar. É de tirar o fôlego. E eu tenho que dar mais uma olhada. O penhasco é um dos lados de um buraco enorme no leito marinho. É o que restou da câmara de magma do vulcão, hoje uma caldeira desmoronada. Eu estou mergulhando dentro dos restos de um antigo vulcão.
mais fundo que eu consigo. Eu tinha começado a enxergar o fundo. A visibilidade é incrível e é como nadar numa piscina. E a parede desce sem parar. No século XIX, esse lugar era uma montanha com 790 metros de altura. Agora eu desci 18 metros e mal consegui enxergar o fundo. A escala da caldeira é impressionante. Um buraco com 800 metros de profundidade e 8 quilômetros de diâmetro aberto no leito oceânico. Mas dê outra olhada no mapa. Cartas marinhas mostram o contorno suave do que, para alguns cientistas, é a caldeira da erupção de 535. Ela é 10 vezes maior do que a que o Martin acabou de ver. Um desmoronamento nessa escala deslocaria milhões de litros de água, causando uma série de tsunamis violentos. O vulcão Krakatoa, um destruidor global com o poder de iniciar uma nova idade das trevas. Evidências de erupções passadas mostram que o vulcão pode mergulhar o planeta em um inverno vulcânico. Em 1883, ele desencadeou uma avalanche de gases cinzas superaquecidos e deixou um buraco enorme no leito oceânico. Depois, a erupção entrou em seu último e mais letal estágio, quando o vulcão exausto desmoronou sobre seu próprio núcleo vazio. Uma ilha inteira afundou no oceano, fazendo ondas enormes atravessarem o mar. Não foi um tsunami qualquer, como os causados por terremotos submarinos gigantes. É um golpe instantâneo. E quando ele é dado, a onda é bem mais alta, com o barulho de uma cachoeira enorme. Seria como uma montanha vindo na sua direção. Rochas gigantes lançadas para o alto caem de volta na água, agitando o mar ainda mais. Imagine todo esse material sendo ejetado para cima e as coisas pesadas caindo com toda a força na terra. É como uma criança se debatendo numa banheira, gerando um tsunami após o outro. As maiores ondas foram para o leste, oceano afora, rumo à costa exposta de Java, a 40 quilômetros de distância. Estamos em Anyer, na costa oeste de Java. Essa linha costeira recebeu o maior impacto do tsunami. O colapso do Krakatoa em 1883 lançou onda após onda. A ilha foi castigada por tsunamis. O oceanógrafo José Borreiro estuda o impacto da onda que atingiu Java. Ele identificou rochedos enormes, espalhados por Anyer, que não deviam estar lá. José, o tamanho desse aqui é absurdo. Ele tem por volta de 125 toneladas. Ele foi arrancado de uma barreira de coral bem perto da praia e depositado neste local em 1883. E pedaços enormes de coral deslocado cobrem a praia. A velocidade da água era tão alta que ela coletou esses pedaços de coral e os transportou para cá como se fossem pedregulhos ou grãos de areia, mas em escala maior. Em escala maior. Esse aqui deve ter o tamanho de um carro pequeno, talvez de uma van. Isso ilustra bem a força bruta dessa onda. Ela ergueu isso tudo e deixou aqui, na praia. As pessoas teriam visto o tsunami? Quem estivesse aqui estaria no meio de uma chuva de cinzas vulcânicas com coisas caindo do céu. Estaria escuro como a noite no meio do dia. As pessoas ouviriam um som bem comprido de água ao longe e, gradualmente, ele ficaria maior, mais alto, até finalmente chegar à praia. Seria uma massa gigantesca de água fervente e violenta invadindo a praia. O tsunami rasgou a costa de Anyer, destruindo tudo em seu caminho. Como você pode ver, onde estamos agora é a base do antigo farol de Anyer. Temos aqui a base circular, a estrutura de tijolos. E essa estrutura ficava aqui, era um farol enorme. O tsunami chegou, empurrou a coisa toda, derrubou e arrastou para a floresta. Ele tinha a força para derrubar uma estrutura bem sólida e bem alta também.
Sem dúvida. Ele pegou os tijolos, a madeira, as pedras, os pedaços das casas e se tornou um fluxo mais denso e poderoso, porque agora ele tinha mais massa em seu interior. Para ter uma ideia do tamanho dessa onda, eu vou subir o novo farol, que foi construído 2 anos após a destruição do primeiro, em 1883. Este farol foi construído aqui para proteger o movimentado mercado de especiarias da região. 13º andar. Faltam 2. O solo vulcânico fértil permitiu o cultivo de plantas raras, como a noz moscada. Agora sim. Aqui estamos nós, no topo do farol, 36 metros acima do nível do mar. Ali nós podemos ver o que restou do antigo farol, os rochedos de coral espalhados pela praia. E bem ali está o Krakatoa. Se eu estivesse aqui em agosto de 1883... eu veria uma enorme explosão lançando uma coluna de fumaça de 27 quilômetros. E depois, uma onda enorme, da altura deste farol, vindo na minha direção. É incrível. A geologia vulcânica que atraiu os colonos com sua terra fértil também foi sua ruína. Uma testemunha ocular enfrentou a sequência de tsunamis a bordo de um navio mercante. Como uma montanha alta, a onda monstruosa seguiu em sua jornada rumo à ilha. Imediatamente depois, surgiram mais 3 ondas de tamanho colossal. Diante dos nossos olhos, o assustador levante do mar consumiu a cidade. Os tsunamis gigantes mataram mais de 35 mil pessoas. Esqueletos humanos foram encontrados flutuando no Oceano Índico em canoas de pedra pómez vulcânica. Mas a população local em 1883 era uma fração da atual. Hoje, 242 milhões de pessoas moram na Indonésia. Um tsunami vulcânico seria um massacre. E a ameaça é real, porque o vulcão está se erguendo do mar novamente, carregado com o mesmo material assassino que seus ancestrais. O Krakatoa, ou pior, o destruidor da Idade das Trevas de 535, está de volta. O Krakatoa está preso num ciclo mortal de destruição e renascimento. A última grande erupção, em 1883, destruiu o vulcão inteiro. 44 anos depois, em 1927, uma equipe de filmagem capturou um novo vulcão surgindo do mar no mesmo local. O novo pico chama-se Anak Krakatoa, ou o Filho do Krakatoa. Nós queremos descobrir se ele tem o potencial destrutivo de seus ancestrais. O vulcão já é altamente ativo, cuspindo gás, cinzas e lava regularmente. É incrível como a Então areia pedimos que a vulcanóloga Heather Handley nos guiasse até o pico. O Anak Krakatoa é o vulcão de crescimento mais rápido da Terra. Suas erupções frequentes liberam lava e destroços. E anualmente ele cresce cerca de 10 metros. Esta parede é o crescimento de apenas 1 ano. O mais impressionante é que se nós pegarmos isso e projetarmos 100 anos no futuro, o que é hoje apenas um adolescente rebelde, o filho do Krakatoa, vai se transformar num monstro e possivelmente em marco histórico se esse monstro explodir. Para ver o quanto o Anak Krakatoa pode se tornar explosivo, queremos examinar a lava fresca. Para fazer isso, temos que chegar perto do pico. Enquanto subimos, o vulcão começa a acordar. Olha aquela coluna ali de fumaça subindo. É, dá pra ver que ele tá liberando gás. Como vem pra uma profundidade menor, existe o potencial de uma erupção. Mas conforme ele faz esse movimento, dá pra sentir um tremor. Dá pra sentir antes da explosão. Então a gente teria um aviso. Alguns segundos. Isso não foi reconfortante, mas para o alto e avante. E logo encontramos o que estamos procurando.
Estão vendo os blocos maiores de rocha? São bombas de lava. E são bombas de lava porque... Porque voam em altas velocidades. Uma bomba de lava é um pedaço de rocha derretida disparado por um vulcão. Esse é um belo exemplo de uma bomba de lava. Nossa, isso aqui é enorme. Caramba, então isso aqui saiu daquela cratera? Ah, saiu. Ainda tem o perigo de entrar em erupção e lançar bombas de lava que podem atingir e machucar a gente, porque ao sair do vulcão ela tá quente e pode fazer um estrago. Eu ouvi que são disparadas a uns 200 km por hora. E alguns cientistas estavam observando uma erupção e um pedaço desse tamanho veio bem na direção deles e atravessou o peito de 2 deles. Como as bombas de lava partem da câmara de magma, elas nos dão uma perspectiva única do interior do vulcão. Elas podem dizer se o material lá dentro é rico em gás e explosivo. Pelas rochas que encontramos na superfície, dá para deduzir muito sobre o magma, sua composição e, basicamente, o quanto ele é explosivo nesse momento. Ela ainda tem esses furinhos e isso indica que era muito rica em gases. Nós temos uma grande câmara de magma que contém muito gás. E ela é fechada na superfície, então essa pressão pode se acumular. E existe o potencial de uma erupção cataclísmica. Com o passar do tempo, o potencial desse vulcão para explodir vai se tornar muito maior. Vai, é verdade. Podemos dizer sem hesitar que esta é a 3ª encarnação do Krakatoa? Isso, é a 3ª vez que a gente tem evidências concretas desse ciclo. A lava rica em gás mostra que o Anak Krakatoa é um vulcão muito explosivo. Como seus ancestrais, quando ele explodir, será com uma força enorme. E perto do bico temos um sinal mais sinistro ainda. O enxofre gasoso, capaz de alterar o clima, já está vazando do vulcão. Dá pra sentir o cheiro. Tem muito gás saindo dali. Eu também vi isso na mina. Isso mostra o quanto o enxofre é abundante. Isso pode mudar a atmosfera drasticamente a longo prazo. O Anak Krakatoa é um vulcão jovem, mas está crescendo rápido. E se atingir o tamanho de seus antecessores, uma erupção seria catastrófica. Há muito em jogo. A Indonésia é o 3º país mais populoso do mundo. Milhões de pessoas moram ao alcance de um fluxo piroclástico escaldante e tsunamis assassinos. E isso seria só o começo. Trilhões de toneladas de destroços e dióxido de enxofre seriam lançadas na atmosfera, bloqueando o sol e derrubando temperaturas ao redor do mundo. E lançando a civilização em umidade das trevas moderna, um desastre econômico e social. É incrível estar aqui. Nós somos parte de um momento histórico, não somos? Ah, sim. Se ele continuar crescendo, pode haver uma explosão monumental e causar um grande impacto na vida que levamos e em toda a vida na Terra. A erupção do Krakatoa de 1883 pode ser a mais famosa. A de 535, de longe, a mais poderosa. Mas não serão as últimas. O Krakatoa se ergueu novamente. Um dia, ele sofrerá uma erupção explosiva e dramática. E pode, mais uma vez, pôr a humanidade em seu lugar. Versão brasileira, Vox Mundi.